paz do Senhor, meus irmãos. Deu um probleminha técnico aqui nesta noite, mas eu vou continuar com a mensagem diretamente do coração de Deus para a sua alma. Eu venho nesta noite te exortar sobre os últimos dias. Eu venho nesta noite exortar você a ter vigilância nos tempos que nós estamos vivendo. Vigilância espiritual. Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, nós estamos vivendo tempos difíceis sobre a terra. Igreja, nesta noite eu venho falar sobre a vinda de Jesus. Um assunto pouco comentado que é a vinda de Jesus. Eu venho nesta noite te exortar você a ter vigilância, porque dias difíceis estão por vir na terra. Eu venho nesta noite, em nome do Senhor Jesus, te alertar a ter vigilância com uma seita satânica, que é um programa de televisor. Um programa que causa bastante audiência, um programa por nome Rede Globo. É um programa onde, antes deles fazerem e lançarem novelas sobre a editoria, sobre, aleluias, os canais de televisores, eles acabam fazendo seitas satânicas lá, oferecendo coisas a entidades fortes para que eles possam ter audiência. Mas eu venho nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, te exortar à vigilância final. Nesta noite será uma grande colheita do grande eu sou que ele fará sobre a terra. Eis que a sua colheita ele já está quase sendo plena a ser colhida. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho para que você tenha entendimento da Santa Escritura do Senhor. Irmãos, você que vai me ouvir nesta noite, eu quero que você entenda o chamado e o porquê que Deus te escolheu para fazer a diferença na terra. Eu quero que você entenda, glória a Deus, a mensagem que será pregada aqui nesta noite para a tua vida. Irmãos, no tempo de Noé, o povo casava, dava-se em casamentos. No tempo de Noé, o povo davam-se festas, o povo dava risada, o povo brincava. Noé pregava, exortava sobre um dilúvio que viria sobre a terra e o povo não dava ouvidos, pois Noé já era de idade avançada e eles não acreditavam muito, achando que Noé estava suposto ficando louco. Mas o Senhor resolve a mandar chuva sobre a terra. Naquele tempo o vapor subia da terra, subia, regava as plantas, e o povo dizia: não, este homem está ficando louco, pois não chove, apenas com o vapor sustenta e faz com que cresçam essas plantas. Mas o Senhor resolve a dar, aleluias, continuidade ao plano dele, ao plano de derrota ao diabo e ao plano de salvação para a tua alma. E ele avisa Noé, alerta Noé e ordena Noé avisar. Noé, como pregoeiro do evangelho, Noé começa a alertar o povo, a falar que veria um grande dilúvio na terra, mas o povo não dava ouvido. E Noé começava a pregar, e a chuva começava a cair, e logo a igreja amada do Senhor, e logo começou a descer quantidade de águas muito forte, e eis que o Senhor permite que suba na arca seus filhos, suas noras, sua esposa, um casal de cada espécie de animal. O Senhor desce, sela a arca e faz com que a água desça, e o povo que fica começa a bater desesperadamente sobre a porta da arca, dizendo: Noé, deixa-nos entrar. Noé disse: não posso deixar vocês entrar, porque quem selou a porta da arca não fui eu, e sim foi o poder do Deus Todo-Poderoso. Aí, igreja amada do Senhor, termina o primeiro céu, termina a primeira terra. Aí Deus levanta Moisés, pregoeiro do evangelho, levanta Abraão, pregoeiro do evangelho, anuncia sobre, aleluias, a palavra dele. Aí no tempo de Abraão, pois tinha uma cidade suposta por nome Sodoma e Gomorra, onde o povo
tinha bastante, igreja amada do Senhor, iniquidade, bastante pecado. O povo bebia, davam-se festas, o povo praticava orgias, o povo estava cheio de espíritos que entristeciam o coração do Senhor. E o Senhor resolve destruir aquela cidade por nome Sodoma e Gomorra, tirando apenas um homem e sua família, Ló. Aleluias, e sua esposa. Mas também o Senhor ordena seus anjos a descer. Quando o primeiro anjo desceu, Gabriel desceu sobre aquela cidade junto com, aleluias, o arcanjo Miguel, também junto com Salatiel, quando desceram sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra. O Senhor ordena que aqueles anjos matem todos que estão lá. Todos os praticantes de iniquidade, o anjo começa a matar por ordem do Senhor Jesus. Mas, aleluias, o Senhor diz assim para eles: retira Ló desta cidade, e eis que mandarei fogo para que consuma o restante da terra e o restante daqueles que habitam, pois a iniquidade e o pecado têm cheirado mal às minhas narinas. Igreja, de Noé, de Abraão, de Moisés, igreja amada do Senhor, de todos os profetas na terra, o Senhor ia alertando, o Senhor ia avisando sobre a sua lei, sobre seus mandamentos, sobre como o povo deveria de se comportar. Mas o povo endurece o coração. O povo endurece, igreja amada do Senhor, o seu coração para o Senhor Jesus. E nisso, vem passando de geração em geração de profetas, até chegar, aleluias, até chegar sobre, aleluias, a vinda de Jesus na terra. Aí Deus resolve terminar com o plano diabólico do diabo. Ele resolve terminar com o plano de Satanás. Pois Satanás tinha a chave do poço do abismo, a chave da morte e do inferno. Satanás, ele tinha sobre suas mãos posse de todas as coisas que o homem possuía. Satanás, ele tinha posse da chave do abismo, da morte, do livre-arbítrio. Mas Deus resolve terminar com o plano do diabo e resolve ele mesmo descer à terra e terminar com o plano diabólico dele. Então, Deus resolve, aleluias, visitar. Deus ordena um anjo dele, por nome Gabriel. A Bíblia diz que quando Deus ordenou Gabriel a descer, aleluias, à terra e ir até Maria, chegando Gabriel até Maria, olha para Maria e diz: graciosa tu és, Maria, aos olhos do Senhor. Maria se espanta quando o anjo diz assim: tu vais conceder uma criança em teu ventre. Maria diz assim: mas como? Pois sou uma moça pura, como posso eu, se nunca tenho conhecido ou conheci homem algum? Então, quando o anjo diz assim para ela: não, Maria, a criança que tu vais conceder em teu ventre, porém, ela não provém de homem algum, mas sim do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz lá em Gênesis que no princípio criou Deus todas as coisas, e o Espírito de Deus, ele andava sobre a face do abismo. Significa que Deus, ele era Espírito e Santo, e o Espírito dele andava sobre a face do abismo. Mas Deus resolve descer para a terra. Então ele visita Maria através do anjo por nome Gabriel. Quando o anjo Gabriel chega até Maria, entrega a mensagem que o Senhor havia de falar a ela, Maria começa a conceber uma criança. Maria começa a gerar uma criança em seu ventre. E esta criança, Maria resolve a dar o nome de Emanuel. Maria resolve a dar o nome de Jesus. Emanuel, em traduções hebraicas das Bíblias que nós temos, significa Deus conosco. Mas ela resolve colocar o nome da criança de Jesus. Aí a criança nasce.
A criança cresce, com 8 anos de idade a criança começa a pregar em tabernáculos, começa a pregar para escribas, doutores da lei, começa a pregar o Torá naquele tempo. Aí, igreja amada do Senhor, havia um homem na terra por nome João Batista. E este homem, ele tinha recebido unção dentro do ventre de sua mãe. Este homem, ele tinha recebido unção dentro da bolsa de sua mãe, dentro da bolsa da água, onde tinha no ventre de sua mãe, onde ele estava sendo gerado. Então ele recebe o primeiro batismo das águas dentro da bolsa que estava no ventre de sua mãe. Depois ele recebe o batismo do Espírito, que é o batismo da unção em seus ossos. Aí João vem na terra, abriu o caminho para o Messias, abriu o caminho para aquele que viria na terra, que ele mesmo anunciava naquele tempo, dizendo que nem mesmo ele seria digno de desatar suas alpacas. Em outras traduções, sandálias. Ele não seria digno nem de carregar as suas sandálias. Aí vem a igreja, vem João Batista anunciando e pregando sobre o caminho da salvação. Vem João Batista abrindo o caminho para o Messias. João Batista pregava sobre o batismo e batizava as pessoas no batismo do arrependimento, no batismo com a água, e dizia: fugir-vos, ó geração incrédula. João Batista exortava o povo daquele tempo, chamando eles de raça de víboras. João Batista exortava eles, batizava eles com o batismo da água, o batismo do arrependimento. Quando eles chegavam até João Batista, recebiam o batismo da água, saíam da água e ali eram apagados os seus pecados e eles começavam a ter uma nova vida. Até então, num dia dos seus batismos, chega perante João Batista Jesus. Aí João Batista se espanta, diz assim: mas como que eu, aleluias, posso fazer teu batismo se não sou digno? Aí ele olha para João Batista e diz: para que se cumpra toda a justiça entre os homens, permita-me que isso seja concluído. Então Jesus se curva dentro das águas, João Batista derrama as águas sobre a cabeça de Jesus. E nisso João Batista escuta e ouve uma voz lá de cima do trono, uma voz que diz desta maneira: eis o meu filho amado de quem me comprazo. E nisso João Batista tem uma visão do reino celestial, aonde Deus envia uma pomba para que João Batista soubesse que o que ele estava batizando era realmente o corpo do Deus vivo. Agora vem a pergunta que vocês estão em dúvidas nesta noite. Mas pastor Robson, como que Jesus, sendo filho, ele pode ser Deus? Nesta noite eu venho responder a pergunta para você. Então Deus no princípio ele era Espírito e Santo, mas ele não muda. Glória a Deus. Aí quando ele resolve criar um corpo para ele dentro do ventre de Maria, ele ainda é Espírito e Santo. Mas quando ele cria um corpo dentro do ventre de Maria, ele, aleluia, se torna pai porque gerou aquele corpo dentro do ventre de Maria. Mas ele continua sendo Espírito e Santo. Quando ele gera o corpo dentro do ventre de Maria, ele se torna pai, mas continua sendo Espírito Santo. Aí quando o filho é gerado por nome Jesus dentro do ventre de Maria, Jesus é chamado filho porque foi gerado pelo Pai, que continua sendo Espírito Santo. Então, igreja amada do Senhor, na hora em que Jesus foi batizado, o próprio Deus em Espírito e Santo desce no corpo dele mesmo, no corpo do Filho. Filho porque foi gerado, Pai porque gerou. Então, ele continua sendo Espírito e Santo, gera um corpo para ele no ventre de Maria, se torna pai porque gerou, Jesus se torna filho porque foi gerado, mas ele continua sendo Espírito e Santo. Um Deus manifestado num corpo só. Ali começa o ministério de Jesus na terra. Aí começa o ministério de Jesus na terra, aí Jesus começa a curar mudo, aí Jesus começa a curar cego, aí Jesus começa a curar leproso, começa a levantar paralítico, Simeon teneblácia. Aí Jesus começa, igreja amada do Senhor,
a fazer muitos feitos, ressuscita muitas pessoas. Jesus começa a ressuscitar a filha de Jairo, ressuscita seu amigo Lázaro. Jesus começa a curar e purificar leprosos. Jesus começa a expulsar demônios, entidades malignas que tinha no corpo de um rapaz por nome Gadareno. Igreja, Jesus faz muitos feitos na terra. Ele começa a pregar um evangelho cujo homem não tinha entendimento e nem realmente ia ter entendimento, porque o evangelho que ele pregava era um evangelho puro e verdadeiro, porque era o próprio Deus manifestado em carne, pregando o evangelho do seu próprio reino, exortando o povo, ensinando o povo de um evangelho puro e verdadeiro que vinha diretamente do seu próprio reino. Então, igreja amada do Senhor, Deus manifestado em carne, repetindo para você entender nesta noite, repetindo para você entender o porquê que Jesus e Deus é um só. Nesta noite eu quero que você entenda. Então, no princípio, Deus é Espírito Santo. Aí ele resolve criar um corpo para ele. Quando ele cria o corpo para ele dentro do ventre de Maria, o corpo que ele estava criando se torna filho, e ele se torna pai porque gerou a criança dentro do ventre de Maria. Mas ele continua sendo Espírito Santo. Quando a criança é gerada dentro do corpo de Maria, a criança se torna filho porque foi gerado por ele. Mas ele continua sendo Espírito Santo. Aí ele resolve descer dentro do corpo, dentro da matéria que ele criou. Então ele é Deus manifestado em carne. Um Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, num só corpo, numa só carne. Igreja. Aí começa Alamante, Oreaci, Cantenéblia, o ministério de Jesus da terra. Jesus começa a fazer muitos feitos, escribas, fariseus, também doutores da lei não entendiam, questionavam ele, dizia assim: quem é este homem, com qual autoridade prega desta forma? E Jesus continuava pregando, Deus manifestado em carne continuava pregando um evangelho puro, verdadeiro, um evangelho que o homem não tinha entendimento e que o homem, e além de seus entendimentos e além do que eles tinham estudado no Torá naquele tempo. Aí Jesus, Deus manifestado em carne, prega o verdadeiro evangelho. O povo não aceita, o povo ignora, porque tudo que é verdade dói. E quando é verdade, ela dói. Então escribas, fariseus, doutores da lei, romanos naquele tempo se juntam e resolvem terminar com o que Jesus estava fazendo. Resolvem terminar com aquele evangelho puro e verdadeiro que estava convertendo almas, que estava fazendo com que o povo visse, que cego via, mudo falava, surdo escutava, paralítico andava, leproso era são. Também a mulher de fluxo de sangue foi estancado o seu sangue pelo poder que tinha e pela autoridade que tinha Jesus, o Deus manifestado em carne. Aí o povo se assusta, soldados romanos resolvem terminar com o que Jesus estava fazendo. Aí se reúne Caifás, junto, aleluias, com César, fazem reunião naquele tempo. Caifás, ele tinha sobre a posse, a diretoria, ele tinha sobre posse, diretoria, sobre posse, ele tinha muita autoridade na lei naquele tempo, pois ele era governador de Roma. Caifás, ele era governador, e além de ser governador de Roma, ele tinha autoridade sobre reuniões ali com soldados romanos e com César, pois ele também dominava certa parte da religião naquele tempo. Então Caifás, ele tinha muita autoridade. E sobre posse de autoridade do governador de Roma, César, ele tinha muita autoridade em suas mãos. Aí, igreja amada do Senhor, Pilatos vem com mais autoridade, entra no governo, retrocede aquilo lá em suas mãos, olha para os soldados assim: vamos terminar com o que este Jesus está fazendo na terra. Vamos terminar com o que esse Jesus está fazendo na terra. Pois aonde Jesus estava, havia muitas pessoas com ele. Muitos feitos Jesus não tinha feito. Pães multiplicados,
peixes multiplicados, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo libertação, resolve Pilatos terminar com os feitos de Jesus. Aí Jesus se reúne no monte, convida lá João, convida também Pedro e convida, aleluias, eles e sobe até o monte para, aleluias, ter uma vigilância, ter uma comunhão com Deus. E nisso, igreja amada do Senhor, Jesus no monte dizia: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Aí Jesus sabia que a hora dele estava vinda, e a hora que, aleluias, ele havia de se entregar por amor de nossas almas. Aí resolve, aleluias, Jesus descer do monte, olhar para Pedro e também para João, olhar para André e dizer desta maneira: eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue. Então, igreja amada do Senhor, desce Jesus do monte, reúne seus 12 discípulos, e ali começa Jesus a fazer a última ceia com eles. E nisso, Jesus olha, aleluias, compartilha o pão, compartilha também o cálice, e olha e diz assim: no meio de vós, há entre um de vós que irá de me trair. Aí Pedro se levanta e diz assim: sou eu, mestre? Jesus disse: não. Então Judas se levanta e diz: sou eu, mestre? Jesus diz: porventuras você é aquele que vai me trair? Então, igreja amada do Senhor, Jesus levanta mais uma vez e diz desta maneira: porém aquele que comeu o pedaço de pão, o bocado de pão molhado comigo no prato, e aquele que me beijar do lado do rosto, porém aquele que irá me trair. Aí Judas levanta, sem notar e sem entender, para que se cumprisse o que o mestre tinha falado, compartilha, pega o pedaço de pão, o bocado de pão molhado do prato, junto com o mestre, o salda em seu rosto com um beijo e sai ao encontro dos soldados romanos. Chega até os soldados romanos e diz assim: eu sei aonde Jesus vai estar. Eu sei aonde Jesus vai estar, e se vocês me pagarem uma quantia em dinheiro em minhas mãos, eu entregarei o vosso pescoço. Eu entregarei ele até vocês em vossas mãos. Aí chega os soldados romanos. Caifás chega junto, pois era o líder. Junto, depois da ordem de Pilatos, chega junto. Olha para Judas e diz assim: porém 30 moedas de prata te darei em tuas mãos, se você me falar onde estará Jesus, o teu mestre, nesta noite. Judas, porém, pegou as 30 moedas de prata, coloca em seu bolso e começa a levar aonde Jesus estava. E Jesus, junto com seus discípulos, quando Jesus percebe, ele se encontra rodeado, ele se encontra cercado por soldados romanos. E Judas olha para Caifás e para um dos soldados romanos e diz assim: aquele que eu beijar em seu rosto e o saudar, porém é aquele que vocês devem prender, pois é aquele que por nome é Jesus. Chega Judas, o sauda com um beijo no rosto e diz: Rabi, te saldo. Dá um beijo no rosto de Jesus, os soldados romanos os pegam em suas mãos, prende. Nisso Pedro puxa uma das espadas do soldado romano e atora uma de suas orelhas. E nisso Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, guarda esta espada. Com ferro tu feres e com ferro tu serás ferido. Aí Pedro se espanta, larga a espada. Jesus pega, faz o último de seus milagres antes de sua morte. Pega o pedaço da orelha do soldado, gruda novamente. E aí os soldados viram aquilo e se apavoraram, mas mesmo assim levaram Jesus na frente de Pilatos. Chegando Jesus na frente de Pilatos, igreja amada do Senhor, você ouvinte que me ouve nesta noite e que também me acompanha através deste vídeo. Chegando Jesus na frente de Pilatos, tinha um homem preso por nome Barrabás, que tinha cometido muitos feitos, muitos roubos. Ele tinha cometido muitas coisas de abominações naquele tempo, porém estava preso
sobre o guardamento, sobre, aleluias, em outras palavras para você entender, sobre a prisão naquele tempo. Então, chega Pilatos, manda buscar Barrabás e pega Jesus e manda trazer Jesus. No meio da multidão, Pilatos de um lado, Jesus do outro. Eles olham para a multidão, Pilatos brada lá de cima, diz assim: solto Jesus ou solto Barrabás? O povo gritava lá de baixo, dizia desta maneira: solta Barrabás. E ali o povo começava a gritar dizendo: solta Barrabás. E nisso Pilatos pega uma bacia de água, chega até eles, na frente deles, lava suas mãos e diz assim: das minhas mãos o sangue deste inocente, eu não tereis culpa. Eu não serei culpado, em outras palavras, para que você entenda. Pilatos lava suas mãos e manda os soldados levar Jesus. Levando Jesus até o meio da arena, até o meio aonde Pilatos tinha uma arena, aonde eram amarrados as pessoas que cometiam crime, e manda açoitar Jesus. E ali começa a açoitar Jesus, 32 chibatadas. 32 chibatadas em seu lombo, e começam a surrar Jesus, começam a cortar Jesus, seu sangue começa a escorrer. Barrabás foi solto. Aí eles pegam, Pilatos forma uma coroa de espinho, lança-te e coloca sobre a cabeça de Jesus. E nisso começa a escorrer sangue sobre sua cabeça. E nisso, igreja amada do Senhor, Pilatos ordena que pegue uma cruz de cedro e traga até a frente de Jesus, e manda trazer também sobre, aleluias, o meio deles. Manda trazer também, igreja, a parte mais triste, glória a Deus, pregos. Manda trazer também uma marreta e manda subir com Jesus até um monte por nome Monte das Caveiras. E subindo Jesus ao monte, chegando Jesus lá em cima, junto com seus soldados romanos o acompanhando, Jesus para na metade do caminho. O soldado romano fala para um dos sirineus, diz assim: ajuda este homem. Aí Jesus, na metade do caminho, quando ele subia, ele foi cuspido. Ele levava tapas em seu rosto, ele levava chutes, e ele era cuspido por muitos. E nisso, igreja, quando chega lá em cima, no monte, por nome Monte das Caveiras, pega um Jesus, deita um Jesus sobre aquela cruz de cedro e começam a bater Jesus. Coloca sua mão direita, o prega um de seus cravos, ou um de seus pregos, para que você entenda. Prega o segundo prego em suas mãos, junta seus pés, pregam o prego sobre seus pés, erguem a cruz e começam, igreja amada do Senhor, os absurdos, e começa, igreja amada do Senhor, os abusos, e começa, igreja amada do Senhor, palavrões, e começam a disserir os soldados blasfêmias até Jesus. Olham para Jesus e dizem assim: tu não és o Filho de Deus? Então, se tu és o Filho de Deus, por que tu não sais daí? Aí Dimas, um dos bandidos, um dos que tinha cometido crimes naquele tempo, um dos ladrões, estava lá, do lado de Jesus. E do outro lado estava seu companheiro, que também tinha cometido crimes. Seu companheiro olha e diz assim: ei, tu salvou todo mundo e não consegue salvar nem a ti mesmo? Aí Dimas repreende seu companheiro e diz assim: mestre, aleluias, se tu crê, mestre, tu podes me tirar daqui. Mestre, eu creio que tu és realmente o Filho de Deus. Aí ele olha para Dimas e diz assim: Dimas, ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Igreja, aí Jesus foi crucificado. Pegam Jesus, depois de crucificá-lo, colocam ele sobre
igreja, sobre o sepulcro, fecham a porta do sepulcro com uma pedra, e nisso o corpo de Jesus fica lá descansando. Igreja amada do Senhor, dá um estrondo, houve trevas da hora sexta até a hora nona. Escureceu, houve trevas, os soldados romanos viram que o que ele estava crucificando realmente era o Filho de Deus. Repetindo, Filho, porque foi gerado por Deus. Por isso Jesus era chamado Filho. E Deus, ele é chamado Pai porque gerou o Filho, o corpo, para ele habitar dentro do corpo. E nisso, igreja amada do Senhor, depois que Jesus estava lá dentro do sepulcro, o corpo de Jesus some. E nisso o próprio Deus vivo desce lá no inferno, lá no seio da terra. Prega para aquelas almas que morreram lá no tempo de Noé, que morreram sem salvação lá. Prega para aquelas almas que morreram lá no tempo de Sodoma e Gomorra. Porque Jesus sabia que elas tinham sido enganadas pelo diabo. Arranca da mão de Satanás a chave do livre-arbítrio. Arranca da mão de Satanás a chave da vida e da morte. Sobe de lá ao terceiro dia. Encontra Maria. E encontra Maria Madalena e diz assim: avisa que eu estou de volta. Vai e avisa meus discípulos que eu estou vivo. Chega Maria, dá a notícia aos seus discípulos, Mateus, Tomé, Bartolomeu, Filipe, André, Pedro, se alegram com a notícia. E aí Tomé olha para os seus amigos, discípulos, e diz dessa maneira: eu só acredito vendo que Jesus ressuscitou, que o Mestre ressuscitou. Jesus resolve visitar eles. Chega até lá. Quando se apresenta na frente de Tomé, Tomé diz assim: não, eu estou tendo uma visão. Aí Jesus olha para Tomé e diz assim: não, Tomé, pegue e encoste, pegue e toca nos meus cravos. Quando Tomé tocou nos cravos, foi ver que realmente era Jesus que tinha ressuscitado. Jesus ressuscita depois de ganhar aquelas almas lá no inferno. Sobe para a terra com a chave do livre-arbítrio, a chave da morte, e começa a pregar mais 40 dias na terra. Começa a discipular seus discípulos mais 40 dias na terra. E nesses 40 dias ele unge Pedro, João, Paulo. E ele começa a ungir André, Filipe, Bartolomeu. Começa a ungir todos os seus discípulos a apóstolos. Derrama a unção em sua cabeça como apóstolo. Chama Pedro, olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és. Sobre ti, Pedro, edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ti, Pedro. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligar aqui na terra será desligado nos céus. Te dou hoje nas tuas mãos a chave do reino celestial. Pedro, porém, recebe uma autoridade grande de Jesus. Aí Pedro, igreja amada do Senhor, e João se tornam apóstolos. Aí nisso, Jesus, depois de 40 dias, junto com Pedro e João, andando no caminho, até um caminho por nome chamado Caminho, aonde a cidade ia acontecer muitos feitos por nome Damasco. A igreja amada do Senhor, a Bíblia nos diz que de repente desce 2 varões até a metade das nuvens, 2 varões, e Jesus começa a subir. Aqueles 2 varões de branco olham para Pedro e João e dizem assim: não se apavore. O mesmo Jesus que você vê subindo nas nuvens, um dia descerá nas nuvens novamente. Aí Pedro e João, com a autoridade de apóstolos, seguem a cidade e começam a pregar o evangelho do Senhor. A Bíblia diz que Pedro e João chegaram a um templo por nome Templo Formosa, onde Pedro e João realizaram muitos milagres. Já na entrada do templo tinha um paralítico já de nascença que não andava, pois ele era doente já. Ele já havia nascido com aquela enfermidade já desde nascença. Aí quando ele pega e diz para Pedro, e pede para Pedro uma esmola, Pedro olha para ele e diz assim:
Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou hoje. Pega e levanta em nome de Jesus e anda. O paralítico logo levantou. O povo se atemorizou. O povo ficou em espanto, pois não sabiam de onde vinham aqueles homens. E nisso, igreja amada do Senhor, olha o que acontece. Pedro e João começam a fazer muitos milagres naquele tempo. E nisso, o povo começa a receber muitas maravilhas através de Pedro e João, pois eles tinham a unção do Espírito Santo. Eles tinham a unção de Jesus sobre a vida deles. E nisso, a Bíblia diz lá em Atos 2,38, que numa grande convenção, estava Pedro e os demais apóstolos e as pessoas não sabiam o que fazer. A Bíblia diz que, aleluias, as pessoas começaram a perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos agora, varões e irmãos? Aí olha Pedro para eles assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, porque no nome há poder. No nome de Jesus Cristo, para perdão e remissão de todos os pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz a respeito a vós, e tanto aqueles que estão perto e longe, quanto aqueles que o nosso Senhor, nosso Deus, vos chamar. Ainda Pedro olha para eles assim: fugir-vos desta geração perversa. Significa: não aceite outra doutrina ou outro evangelho, a não ser o que foi pregado por Jesus ou pelos seus apóstolos. Queridos e queridas, nesta noite, você que me acompanha através dessa live ao vivo, nesta noite, eu venho no nome do Senhor Jesus nesta noite trazer esta mensagem para ti, para revestimento de tua alma. Eu quero que você guarde tudo que foi pregado aqui nesta noite. Eu quero que você guarde tudo o que foi falado aqui nesta noite, por ser alimento espiritual para o resto de tua vida e revestimento para a tua alma, e também será caminho para a tua salvação. Nesta noite, você que me acompanha, eu quero orar contigo. Amado Deus e querido Pai, nesta noite eu começo a abençoar, Pai, o ouvinte, Pai, e também aqueles que nos acompanham direto, Pai, nesta noite através deste vídeo. Eu começo a orar, Senhor, intercedendo, Pai querido, Jesus, por aquelas almas que estão nos hospitais, nos presídios. Eu começo a orar agora pelas famílias. Eu começo a orar nesta noite, Senhor Deus de mistério, para que tu venhas restituir, Jesus Cristo, esta família que está, Pai querido, prestes a ser destruída por palavras que o inimigo tem entrado e tem inserido divisões lá dentro. Eu venho orar por este jovem que está nas drogas. Eu venho orar por esta jovem que está na prostituição, no vício do cigarro, no vício do álcool. Eu venho nesta noite repreender o demônio que está sobre a vida dele. O demônio que está sobre posse e tem tomado posse e colocado maldição em sua vida, em nome de Jesus agora. Eu venho abençoar ele. Eu venho abençoar ela, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Deus vivo. Ramã, chorevassi, miante neblia, cante neblassi, anra, chorevácia. Nesta noite, no nome de Jesus, eu venho abençoar esta família que vai escutar e vai ver este vídeo. Eu venho abençoar este homem, esta mulher que vai ver este vídeo. Eu venho abençoar este jovem que vai ver este vídeo. Que esta palavra seja, Pai, para ele revestimento, e seja, Pai, para ele, Senhor, fortalecimento para a sua alma, e possa ajudar ele a chegar ao caminho da salvação. Em nome de Jesus, nesta noite. Amados e queridos irmãos, nesta noite, antes de eu encerrar este vídeo, eu venho nesta noite dizer para ti, eu venho alertar você sobre o que vai acontecer daqui mais uns dias. Jesus está prestes a voltar. E também eu venho entregar uma revelação diretamente do trono de Deus para você nesta noite. Deus manda eu dizer para vocês que vão me acompanhar, e para aquele que vai assistir esse vídeo, Deus vai começar a derrubar uma emissora por nome Rede Globo, uma emissora que tem partes com seitas satânicas.
Deus vai começar a fazer ela cair por terra, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Deus diz que vai abater muitas pessoas de nome grande, que pensam que são grandes, mas são grandes para o homem, mas para Jesus são pequenos. Deus vai começar a abatê-las. Deus vai começar a fazer com que elas desçam até a sepultura. Rabacante orevasse miante neblia e alachorraciante sou nenevácia. Deus manda dizer que ainda antes de terminar este ano, vocês vão ver ainda o que vai acontecer. Meus anjos descerão e ferirão a terra. Eu começarei a tocar lamante orevácia em lugares aonde o homem tem medo de falar sobre a minha palavra. Eu começarei a tocar em lugares aonde pessoas acham que são grandes. Eu começarei a derrubar personagens de nome grandes de televisores, pessoas que tem nomes elevados, pessoas que pensam que estão no topo e são elas que mandam, porque eu sou o que sou, diz o Senhor, e eis que eu estou perto a voltar, diz o Deus vivo. Igreja, Deus me mostra muitas pessoas de personagens, pessoas de nome da Rede Globo, sendo aleluias e descendo até a sepultura. Deus vai fazer com que muitas pessoas ainda, antes do final deste ano, algumas pessoas de nome elevado, nome e de nome elevado entre o povo, de nome em que o povo tenha bastante adoração, um nome de pessoas que o povo acompanha bastante, tem bastante editoria, bastante audiência em seus programas de televisor. O Senhor vai fazer com que desçam na sepultura pelas blasfêmias, e Deus vai fazer com que aconteça muitas coisas na terra. Eu vejo 4 anjos descer na terra, e esses 4 anjos, um vai descer, vai tocar a terra. Eu vejo tocando a terra e fazendo com que vulcões, desmoronamento, terremotos, e eu vejo com que muitos prédios venham a cair. Eu vejo na visão como se fosse muitas pessoas morrendo soterradas. Eu vejo muitas pessoas sendo mortas por vulcões. Deus vai fazer com que o anjo toque vulcões, toque fazendo com que a terra comece a haver terremotos e desmoronamento de terra. Aí eu vejo o segundo anjo descendo, alablacou arravacé, urimante orevácia. Eu vejo esse segundo anjo descendo e tocando a água, e aquela água do mar agitada e tomando partes da cidade, e inundando partes de cidades, e matando muitas pessoas. Deus vai permitir o anjo da morte por este ano e por esses dias, alamante orevaciande lablaçou, a descer e a tocar em muitos lugares, em lugares aonde o povo tem esquecido e tem brincado com o evangelho do Senhor. Eu vejo Deus recolhendo muitos aqueles que se dizem crentes por enfermidades incuráveis. Eu vejo Deus fazendo com que o câncer achem cura para o câncer, achem cura para a AIDS, mas não achem cura pelas enfermidades que Deus vai fazer com que venha sobre a terra nesses últimos dias. O Senhor vai ferir a terra com úlceras malignas. O Senhor vai ferir a terra com pestilência, que nem o Senhor feriu a terra no tempo lá do Egito, quando o Senhor ordenou Moisés resgatar o povo dele lá das mãos de Faraó. Eu vejo o terceiro anjo descendo na terra, e esse terceiro anjo recolhendo muitas pessoas que se dizem ser crente. Mas eu vejo primeiro essas pessoas passando por um processo de prova, com muitas enfermidades num leito de hospitais, porque estão brincando com o evangelho de Cristo. Estão pregando através de dinheiro e estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo e esquecendo de pregar sobre a vinda do Senhor Jesus e sobre o arrebatamento. Eu vejo Deus cobrando muito caro dessas pessoas que estão brincando de ser crente. E eu vejo o quarto anjo descendo. E eu vejo como se fosse nesse quarto anjo, quando ele desce,
Eu vejo como se fosse alablá, choreá, simiante, alablá, sé. Eu vejo Deus levantando um povo, uma nação de adoradores. E eu vejo Deus derrubando um governo que vai se levantar e ficar por muito pouco tempo governando a presidência do Brasil. Aí eu vejo como se fosse governando por pouco tempo e Deus abatendo ele e descendo. Aí Deus permitindo que um tempo de guerra, que um tempo de devastação, um tempo de prova venha sobre nós, os cristãos que servem o Senhor. Aí o Senhor me toma em visão, o Senhor me mostra um livro só, sendo feito pela mão dos homens. O Senhor me mostra um livro só, o Senhor me mostra uma religião só, e o Senhor me mostra o homem dizendo que Jesus é comparado a Buda, Jesus é comparado a Maomé, e eles comparando Jesus a um monte de tipo de demônios, e comparando a religião cristã a uma religião só, a uma seita só diabólica. E eu vejo na visão ainda do quarto anjo, quando Deus me toma, e o Senhor me mostrava ainda, como se fosse Alan, Rachô, Racimiante, Néblia, e eu via quantidades de Bíblias sendo arrancadas e sendo destruídas e queimadas em praças públicas. E eu via uma grande tribulação que viria na terra. E logo após eu via anjos que arrebatavam pessoas. E pessoas subiam no arrebatamento de um piscar de olhos antes da vinda do Mestre. Nesta noite, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados ouvintes.